Sabe, e tem por certo, tu, o menor dos meus filhos, que eu sou a sempre Virgem Santa Maria, Mãe do verdadeiro Deus por quem se vive, do Criador de todas as coisas, Senhor do céu e da terra. Mãe do verdadeiro Deus por quem se vive. Mas o que o Catecismo da Igreja tem para dizer sobre isso? É isso que vamos falar hoje no nosso Levanta-se Deus. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Eu me chamo Johnny Cruz e esse é o nosso Levanta-se Deus. Hoje, dia 1º de janeiro de 2020, o assunto não podia ser outro. Hoje é dia de celebrarmos a Mãe de Deus, esse dogma mariano que entre eles é o maior. Mas o que o Catecismo da Igreja Católica tem para nos dizer sobre o fato de que Nossa Senhora é Mãe de Deus? A primeira coisa que eu queria mostrar aqui, que é bem legal da gente entender, é em que parte que o Catecismo nos apresenta essa verdade de que Nossa Senhora é Mãe de Deus. O Catecismo ele é dividido em 4 partes. E essa primeira parte, ele vai falar sobre tudo aquilo que a Igreja crê, sobre tudo aquilo que a Igreja toma como sendo verdade de fé e sobre sendo revelação divina. E ela usa como base a oração do creio. Em uma determinada altura, ela vai falar sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre tudo aquilo que é Jesus Cristo. Então vai falar por que o Verbo se fez carne, o que é a encarnação, por que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, de que maneira o Filho de Deus é homem, tudo isso falando sobre a pessoa de Jesus Cristo. E é justamente quando o Catecismo está nos ensinando sobre a pessoa de Jesus Cristo, é quando ele vai nos mostrar que Nossa Senhora é Mãe de Deus. Mas qual que é o interesse? Por que conhecermos as verdades sobre Nossa Senhora? Porque além de Jesus, que é o principal, que é a pedra fundamental da gente conhecer e entender toda a revelação divina, porque sabemos sobre Nossa Senhora? E o Catecismo mesmo vai nos mostrar o porquê. No seu parágrafo 487, vai dizer: o que a fé católica crê acerca de Maria funda-se no que ela crê acerca de Jesus Cristo. Mas o que a fé ensina sobre Maria ilumina, por sua vez, sua fé em Cristo. Então vejamos bem, tudo que a Igreja diz a respeito de Nossa Senhora tem a ver com a pessoa de Jesus Cristo. Tudo que falamos a respeito de Nossa Senhora está diretamente ligado, intrinsecamente ligado à pessoa de Jesus Cristo. Não se separa. Tudo que sabemos sobre Nossa Senhora parte do ponto de vista daquilo que conhecemos de Jesus. Se entendemos melhor o que é a pessoa de Jesus Cristo, quem é Ele, o que Ele faz, qual é a sua missão, a partir daí a Igreja diz o que nós podemos crer verdadeiramente sobre Nossa Senhora. Mas ele explica, o que ensina, o que a fé ensina sobre Maria ilumina, por sua vez, sua fé em Jesus Cristo. Tudo que nós sabemos sobre Nossa Senhora ilumina, traz um brilho extra daquilo que já é maravilhoso em Jesus, daquilo que já é belo, daquilo que já é perfeito em Jesus. Aquilo que nós sabemos sobre Nossa Senhora ilumina e traz um brilho extra, traz algo a mais para que a gente possa entender aquilo que é Jesus Cristo. É por isso que conhecer Nossa Senhora sempre nos aproxima de Jesus Cristo e nunca o contrário. Porque tudo que falamos dela nos remete a Ele. Tudo que nós aprendemos sobre ela nos leva a Ele. Nunca é diferente. É por isso que entender as verdades de fé sobre Nossa Senhora é tão importante, porque nos tornarão mais conhecedores de Jesus Cristo. Então, para a gente começar a explicar a verdade de que Nossa Senhora é Mãe de Deus, precisamos ter ciente na nossa cabeça algumas verdades. Eu vou colocar aqui de forma bem sucinta, bem resumida, aquilo que precisamos ter na nossa cabeça, consciente do que é a pessoa de Jesus Cristo, para que a gente possa entender por que dizemos com tanta certeza, sem sombra de dúvida, de que Maria é Mãe de Deus. E vamos usar isso a partir do nosso catecismo. Agora nós estamos aqui no parágrafo 464, que diz: o acontecimento único e totalmente singular da encarnação do Filho de Deus não significa que Jesus Cristo seja em parte Deus e em parte homem, nem que ele seja o resultado da mescla confusa entre o divino e o humano. Ele se fez verdadeiramente homem, permanecendo verdadeiro Deus. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro
homem. Então o catecismo nos mostra com muita clareza que não pode existir na nossa cabeça nenhum tipo de confusão. Jesus é verdadeiro Deus e ele é verdadeiro homem. Ele não é uma parte Deus e uma parte homem, como na mitologia a gente vê os semideuses, que é uma parte Deus, que é uma junção ali entre uma relação de um Deus com um humano gera os semideuses. Não, Jesus Cristo, ele é 100% Deus e ele é 100% homem. Ele tem as duas naturezas perfeitamente na sua pessoa. E isso não pode ficar confuso. Podemos declarar sem medo que o fato de dizer que Jesus é homem não diminui em nada o fato de que ele é 100% Deus. E dizer que ele é nosso Deus não muda em nada a sua natureza humana. Isso vai ficar mais claro ainda aqui no parágrafo 467, que vai nos mostrar claramente isso. Ensinamos unanimemente a confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo perfeito em divindade e perfeito em humanidade. O Filho é o mesmo Filho, a mesma pessoa, que é perfeito em divindade e é perfeito em humanidade, composto de uma alma racional e de um corpo, consubstancial ao Pai, segundo a divindade, consubstancial a nós, segundo a humanidade. Consubstancial é a mesma substância. Portanto, Jesus, enquanto Deus, ele tem a mesma substância de Deus Pai, a mesma substância do Espírito Santo, a mesma natureza de Deus Pai, a mesma natureza do Espírito Santo, Jesus possui a mesma natureza. E segundo o homem, consubstancial do homem, ele tem a mesma natureza do homem. Enquanto eu me preparava para gravar esse vídeo, eu estava vendo um vídeo do Dom Henrique Soares, falando sobre esse dogma mariano. E ele dizia que a natureza não é algo que a gente pode vestir e depois tirar, mas a natureza é a nossa essência, é aquilo que mostra, que nos caracteriza e nós usamos para saber, para definir o que nós somos. E Jesus Cristo, ao tomar a natureza humana, ele não usa uma veste, uma aparência de homem, ele toma para si a natureza humana, sem deixar de ser, sem perder em nada a sua natureza divina. Gerado do Pai antes de todos os séculos, segundo a divindade, e nesses últimos dias para nós e para a nossa salvação, nascidos da Virgem Maria, Mãe de Deus, segundo a humanidade. Então Jesus, enquanto Deus, ele é infinito, ele não tem um começo. Assim como o Pai e o Espírito Santo, ele existe durante toda a eternidade e sempre existirá. Mas nos últimos tempos, na plenitude dos tempos, ele vem a nós e desce e toma a nossa forma humana e nasce da Virgem Maria, segundo a humanidade. E é por isso que ela é mãe de Deus, porque ela gerou nela um Deus que se fez homem e não alguém divino que abriu mão da sua divindade e se tornou apenas homem. Não, ele continua sendo Deus, mesmo se tornando homem. Mas por que precisava ser assim? Por que não poderia ter sido de outra forma, mas desta forma? Por que só pode ter sido o próprio Deus que se encarnou e não de outra forma? Por quê? Pela nossa salvação. Deus precisava vir a esse mundo para abrir para nós a porta do céu, para nos dar salvação. Não poderia ser, o homem não tem capacidade por si só, não tem meios e forma por si só de voltar para Deus, de voltar à amizade perfeita com Deus. Então Deus precisava vir e fazer um sacrifício perfeito e suficiente que pudesse redimir os pecados de toda a humanidade. E é por isso que Jesus vem e encarna no seio da Virgem Maria, se torna homem. Como Paulo nos diz, ele não se apegou à sua condição divina, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de escravo e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Tudo isso porque ele precisava fazer um sacrifício perfeito para a remissão e perdão dos nossos pecados. Ele precisava voltar a abrir a porta do céu que nos foi fechada pelo pecado original. Nós, enquanto homens, não temos meios para tirar de nós essa mancha. Precisávamos de algo que nos lavasse e que fosse perene, fosse perfeito, fosse suficiente para nos trazer amizade com Deus. Então Deus vem ao mundo, se encarna e morre por nós. Não poderia ser parte de Deus,
Não poderia ser um homem que morreu por nós. Porque se dizemos que aquele homem que estava na cruz não era Deus, então quer dizer que o sacrifício que foi feito por remissão dos nossos pecados não aconteceu e a porta do céu não foi aberta ainda para nós. Precisava que aquele que se sacrificou por nós estivesse fazendo algo que fosse suficiente para redimir as nossas culpas. Se não fosse Jesus Cristo na cruz, então a profecia de Isaías não se dirigia a Jesus. Jesus não era o Messias. Isaías vai dizer o seguinte: em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossa iniquidade. Jesus veio tomar sobre si as dores da humanidade. Ele veio pagar o preço para nos salvar. Como Paulo nos diz que o documento que nos condenava foi cravado na cruz. E ali foi pago o preço. E fomos redimidos, fomos salvos. É por isso que a nossa salvação está em Jesus Cristo. A nossa salvação está ligada diretamente à pessoa de Jesus, que foi quem pagou o preço. Mas ele só poderia fazer tudo isso se ele fosse verdadeiramente Deus, sem deixar de ser homem. E se ele fosse homem, sem deixar de ser Deus. E se isso é algo que não se separa, e se isso é algo que não se divide, então dizemos com toda clareza que Nossa Senhora é mãe de um verdadeiro Deus, um Deus verdadeiro que criou o céu e que criou a terra. Deus de Deus, luz da luz, foi gerado na sua divindade pelo Pai e gerado na sua humanidade pela Virgem Maria. Ela é mãe de Deus, porque não se divide em Jesus Cristo as duas naturezas, mas ele é perfeitamente as duas naturezas. E daí nós conseguimos enxergar a grandeza da pessoa da Virgem Maria. Aí nós conseguimos entender os outros dogmas de Nossa Senhora. Se ela é mãe de um verdadeiro Deus, então conseguimos entender por que ela é imaculada, por que ela é protegida de toda a culpa do pecado, porque ela foi preservada da mancha original do pecado. Porque se Deus veio a esse mundo e precisava tirar dela a natureza humana, então essa natureza não podia estar manchada. A natureza, ele tirou de Nossa Senhora o sangue, ele tirou de Nossa Senhora a carne. Como um filho, o filho tira da sua mãe a mesma natureza. A mulher não gera outra coisa senão um ser humano. Então Jesus tirou de sua mãe a natureza. Tirou de sua mãe a humanidade, tirou dela o sangue, tirou dela a aparência, tirou dela a genética, tudo aquilo que o homem atrai por natureza de sua mãe. Jesus Cristo trouxe para si as características de Nossa Senhora. A humanidade ele tira dela. Então ela é preservada de toda a mancha do pecado, para que o filho, o ente querido que vai nascer dela, também não tenha nenhum tipo de mancha. Por que Jesus, depois de ter consumado tudo aquilo que ele veio fazer no nosso meio, e depois de ter subido aos céus e se assentado à direita de Deus Pai, ele também quis levar para junto de si a sua mãe, de corpo e alma, assunta aos céus, reinando acima dos homens e dos anjos, junto ao seu Filho Jesus. Porque dizemos que Nossa Senhora é rainha, porque ela gerou no seu ventre um rei. Mãe de rei só pode ser rainha. Ao entendermos aquilo que é Jesus na vida de Nossa Senhora, entendemos porque ela não poderia ser alguém comparado a nós, mas infinitamente maior, grandiosa, cheia da graça, plena da graça. Por que Deus fez nela a perfeição? Porque vemos nela tudo, a obra perfeita, a obra-prima da criação de Deus. Tudo que Nossa Senhora, tudo que Deus revestiu em Nossa Senhora foi para que ela trouxesse para nós o Salvador. Então, se entendermos com perfeição que Nossa Senhora é Mãe de Deus, não teremos dúvida nenhuma e nem dificuldade de entender todo o resto. E para resumir e finalizar o nosso vídeo, como podemos responder de forma prática e direta que Nossa Senhora é Mãe de Deus? Voltemos ao Catecismo. Agora no parágrafo 466, que diz: Mãe de Deus não porque o Verbo de Deus tirou dela sua natureza divina, mas porque é dela que ele tem o corpo sagrado dotado de uma alma racional, unido ao qual, na sua pessoa, se diz que o Verbo nasceu segundo a carne. Nossa Senhora não é mãe de Jesus Cristo, mãe de Deus, porque deu a Jesus Cristo a natureza divina, mas porque ela deu ao divino um corpo sagrado, dotado de uma alma. Nossa Senhora é mãe de Deus porque ela deu a Deus um corpo.
Ela deu a Deus um corpo sagrado, um corpo que morreu, sofreu, chorou, sentiu dores para redimir os pecados, para salvar a humanidade. É por isso que dizemos que Nossa Senhora é Mãe de Deus. E que bonito, irmãos e irmãs, que depois de Deus ter formado para si uma mãe tão perfeita, tão grandiosa, ao ponto dos santos dizerem que Deus poderia ter feito um mundo maior e melhor, mas não poderia ter feito para si uma mãe maior e melhor do que a Virgem Maria. Mas depois de ter feito, no alto da sua cruz, antes de que tudo fosse consumado, ele disse: eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Deus criou uma mãe perfeita para si, mas antes de morrer na cruz, ele nos dá ela de presente. Hoje celebramos o fato de que Nossa Senhora é Mãe de Deus, mas também a alegria de saber que Deus nos deu ela como mãe. Nós somos seus filhos por justiça e ela é nossa mãe por misericórdia. Irmãos e irmãs, que com esse pequeno vídeo, resumindo esse grande mistério, muito mais poderia ter sido falado sobre essa verdade de que Nossa Senhora é Mãe de Deus, que você se aproxime mais de Nossa Senhora, que no seu 2020 você busque a intimidade que falta com alguém que é a sua mãe já. Mesmo que você ainda tenha dificuldade de aceitar, mesmo que você ainda não entenda completamente, admita, aceite com o coração, com a fé, de que Deus te deu uma mãe e que você precisa sim recorrer a essa mãe para se aproximar do filho dela. O primogênito de uma multidão de irmãos. Você precisa buscar a mãe para se encontrar com o filho. Que nesse 2020 você faça o propósito de buscá-la cada dia mais, com o intuito de se aproximar perfeitamente do seu Filho Jesus. E que nesse momento você possa juntar as suas mãos, fechar os seus olhos e rezar junto comigo assim: a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas culpas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém.